O Alexandre teve constatado uma lesão de grau 1 na coxa esquerda, né, que é uma lesão mais leve, né, a lesão mais leve possível que ele poderia ter tido, mas isso vai afastar ele de em torno de 2 semanas a 20 dias, o que faz ele perder os dois últimos clássicos, as duas últimas rodadas do Campeonato Carioca, que são os clássicos contra Botafogo e Vasco. Né? O Flamengo, né, já vem fazendo esse controle de carga, como o Felipe Luiz vem dizendo nas coletivas. O Alexandre, inclusive, acho que não jogou nem 10 minutos contra o Fluminense, já sentiu um desconforto na coxa. E o pessoal até lá da transmissão da Globo falou que, pela experiência do jogador, ele pode ter segurado um pouco, pedido para sair logo, para preservar, né, por precaução, para não agravar mais a lesão. Então esses 20 dias poderiam ser até mais. E eu acho que isso é importante, né? E eu queria saber de vocês, o que vocês acham disso, se o Flamengo está agindo certo. Porque às vezes apesar do discurso do pessoal falar de que tá em pré-temporada, que tem que ter paciência, não sei o que, com as lesões, o time não tá 100%. Às vezes pro torcedor é muito difícil encarar isso, né? Você perder os clássicos, você vê o time não desempenhando tão bem, porque esse último Fla-Flu foi uma coisa horripilante, né? Foi, pô, sei lá, eu não lembro de ter visto um jogo tão ruim assim no futebol carioca, né? Tirando algumas derrotas que o Flamengo teve, assim, tipo, o Flamengo não perdeu, né? Mas esse foi um dos piores jogos que eu já vi na vida. Não aconteceu nada, nada, em 90 minutos de jogo, de puro nada. E o Felipe Luiz na coletiva falou que não ia matar jogador, né? Matar entre aspas, obviamente, no Carioca, né? Porque ele quer que o time chegue bem no meio pro final da temporada, que é quando acontecem os grandes jogos, os grandes confrontos definitivos. Ele falou que espera que o time apresente essa curva de crescimento, chegue no ápice da forma física lá no início do brasileiro, que é lá para abril. Então, ele está fazendo esse controle de carga, né? Contra o Fluminense ele já poupou o De La Cruz e o Arrascaeta, que nem foram relacionados, né? Que são os dois jogadores, acho que mais críticos no quesito saúde, assim, de lesões no Flamengo. O Luiz Araújo e o Cebolinha também, né? Porque o Arrascaeta e o De La Cruz foram poupados, nem foram pro jogo. Mas o De La Cruz e o Cebolinha, que estão voltando de lesão, ficaram como opções no banco, mas tipo, eles entraram no finalzinho do jogo, faltando 15 minutos para acabar o jogo. Então, o Felipe Luiz, pelas palavras dele, pelas atitudes no jogo, ele demonstrou que ele não estava tão importando tanto assim com essa partida, né? E apesar de ser um clássico. Ele já deixou isso claro e é uma postura muito diferente do ano passado, né, que o Tite usou força máxima no Carioca logo praticamente desde o início, né, usou em quase todos os jogos. E notícias dos bastidores, né, informações dos bastidores, é que o Tite foi meio que pressionado a fazer isso por conta da diretoria, né? Que o Flamengo tinha perdido os dois cariocas anteriores para o Fluminense e isso estava incomodando a diretoria. E segundo as informações é que a diretoria colocou uma pressão no Tite de que o Flamengo precisaria ganhar aquele carioca para retomar a hegemonia no Rio e para dar uma resposta à torcida. E ele cumpriu a missão, né? Muito bem, diga-se de passagem. O Flamengo atropelou todo mundo, né? Foi campeão carioca, não sei se com a melhor campanha da história, mas com certeza uma das melhores, né? Foi campeão invicto, né? Não perdeu nenhum jogo, só tomou um gol, né? Eu não lembro se ele ganhou todos os outros, né? Acho que deve ter empatado um gol. Empatou com o Vasco, não foi? Acho que foi. Mas assim, passou o carro em todo mundo. Acho que enfrentou o Fluminense 3 vezes e ganhou as 3 sobrando. E o Tite, cara, o trabalho do Tite foi bom até as lesões, né? Talvez por conta disso, né? Muitas pessoas apontam esse desgaste inicial no Carioca para a falta de perna que o Flamengo teve no final do ano, né? Que lesionou meio time, perdeu o trio de ataque titular inteiro e não voltou até agora, né? Nem Pedro, nem Cebolinha, nem Luiz Araújo estão disponíveis 100%, né? Então, mas o Tite, enquanto o time teve perna, enquanto ele teve o time jogou, cara. Você não pode falar que não, porque o Flamengo liderou o Campeonato Carioca até durante a Copa América, né? Quando tava sem, sei lá, 8 jogadores. O Flamengo passou o carro no Carioca.
eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, né? Lá dentro da casa deles, lá no Allianz, jogando mal, né? Poderia ter perdido o jogo, mas também massacrou eles aqui no Rio. Então, eu queria saber de vocês o que vocês acham, porque vocês acham que vale a pena esse sacrifício, vocês compreendem que é importante abrir mão do Carioca para tentar chegar saudável, chegar tinindo, né, igual foi no Carioca do ano passado, no meio das competições e, sei lá, correr o risco de, por exemplo, perder uma final pro Vasco, vamos dizer assim. Eu acredito que não, porque caso o Flamengo chegue na final ou até no mata-mata, né, eu acredito que o Felipe não vai abrir mão de disputar com força máxima, né? Então, esses jogos menos importantes, até mesmo os clássicos, porque o Flamengo já está com a vaga bem encaminhada, né? Se empatar, acho que os dois clássicos já se classifica. Então, eu acredito que no mata-mata o Felipe deve colocar a força máxima que ele tem para passar, porque ele gosta de vencer, acho que ele não abriria a mão de perder um clássico. Mas caso perdesse, vocês entenderiam bem isso, porque as informações que já vem pipocando é de que ele vai poupar jogadores de novo contra o Botafogo. E pode ser que perca o jogo, assim. O Flamengo já está bem encaminhado na tabela. Então, vocês acham que a torcida vai aceitar esse tipo de postura? Eu vejo as pessoas muito com esse discurso de que o Carioca é pré-temporada, não sei o que, mas se o Flamengo perde um ou dois jogos no Carioca já acabou a temporada. Já tem que trocar tudo, já tem que mandar o Felipe Luiz embora. Mas diz aí o que você acha, valeu?